Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquidas.com. Tô aproveitando o tempo que a gente está aqui na Floricultura Flores Bela para gravar um pouquinho para vocês falando das plantas que tem aqui hoje, tá? Lembrando que quem puder vir retirar aqui na Floricultura nos eventos, tem muito material com desconto por conta da parceria que a gente faz com a Floricultura, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Catasetum, tá? Eu tô sentindo que tem muita gente que está comprando essa planta, principalmente os clientes do Mercado Livre, que são pessoas que muitas vezes não conhecem o nosso trabalho e as pessoas estão com muitas dúvidas de cultivo. Essa semana mesmo a gente recebeu uma reclamação que a pessoa disse que o Catasetum estava feio, que a folha estava feia, que a planta foi enviada sem folhas. Então acho que é necessário a gente fazer um vídeo para falar um pouquinho dessa planta que é totalmente diferente de outras orquídeas mais populares, como por exemplo a Phalaenopsis, Dendrobium, Cymbidium. É um outro mundo diferente, tá? Então vamos lá. Gente, hoje a gente tem na loja, no catálogo, 3 Catasetum diferentes, que é o Cernum, que no caso é esse aqui, tá? À medida que eu for falando deles, eu vou deixar a foto da floração aí na tela. E também, quem tiver interesse em adquirir, o link para comprar vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, no geral, as plantas vieram com 2 bulbos, tá? Essa daqui ela veio fora do padrão, tá com o vasinho bem cheio, tá? O que acontece com o Catasetum, tá? Ele é uma planta que ela concentra suas energias em uma atividade de cada vez, tá? Então, ou ela brota, ou ela cresce, ou ela floresce. Então é meio que isso. A brotação e o florescimento às vezes acontece junto, mas a parte de enraizamento e crescimento é uma parte separada, tá? E tem época que ela está em dormência. Então, vamos supor, quando ela entra em dormência, o que acontece? Ela abre mão das suas folhas, porque a folhagem, na sua época de dormência, ela serve para perder umidade, tá? Então, como ela entra em dormência, ela não vai receber água, ela não vai crescer, ela realmente fica estacionada em seu cultivo, então ela não vai crescer, então ela abre mão de todas as suas folhas e os bulbos ficam como esse aqui, tá vendo? Ó? Tem um bulbo totalmente desfolhado aqui. É isso que acontece com essa planta, então ela perde todas as folhas e vai ficar lá em dormência. Nesse período de dormência, a gente tem que entender que a planta ela tá em repouso, ela não vai crescer, ela não vai florescer, ela não vai fazer nada disso. Então, o que acontece? Nesse período a gente tem que diminuir a irrigação, tá? A irrigação vai ser reduzida ao máximo. Você meio que só vai dar uma borrifada por alto para a planta não ressecar e ficar com aquelas ranhuras, né, de ressecamento, tá? Mas você não vai adubar, não vai colocar água, porque senão a planta pode apodrecer, ela não vai usar essa água. Então, para cultivar o Catasetum a gente precisa muito de observar, tá? Vou colocar esse lá e vou pegar uma outra variedade para mostrar para vocês. No caso, esse daqui é o Fimbriatum, tá? Notem que ele também tem um bulbo aqui desfolhado, ó, tá vendo? É normal dessa variedade de Catasetum no geral apresentar isso, tá? Então, gente, ele se tá lá em dormência, você vai deixar ele quietinho. Existem cultivadores de Catasetum que eles costumam até às vezes tirar ela do vaso e colocar ela enrolada num papel, numa gaveta, até chegar a época que ela tá na época de brotação novamente, tá? Mas isso a pessoa tem que entender muito da planta e saber qual é a época certinho. Como cada uma tem uma época de crescimento, tudo diferente, então a gente recomenda deixar ela quietinha no vaso e reduzir a irrigação ao máximo. Só dar uma borrifadinha por dia para que ela não resseque, tá? Feito isso, gente, o que a gente vai começar? A usar a observação. Então você vai estar todo dia olhando lá a planta. Se ela não soltou broto, não soltou raiz, não está soltando nada, continua mantendo assim. Ela está em dormência. A partir do momento, essa daqui no caso a Catasetum Fimbriatum, vou deixar também a foto da floração aí na tela. Quando ela começar a apresentar que ela vai começar a brotar, esse momento da brotação a gente vai voltar a irrigar a planta, gradativamente vai aumentando até voltar para a irrigação normal, tá? Então vou dar um exemplo, se quando ela está em atividade, ela está produzindo brotos ou em floração, você rega ela, um exemplo, 3 vezes por semana, quando você nota que ela está entrando em dormência, você reduz para uma vez por semana. Quando ela estacionar e entrar totalmente em dormência, você só dá uma borrifada muito por alto para que a planta não resseque, tá bom? Então, para vocês terem uma noção de quantidade de água. Lembrando que a água vai depender muito também da questão do seu cultivo, que tipo de vaso você usa, que substrato, qual é seu clima, se é muito quente, muito seco, muito úmido, mais frio, tá? Então é isso.
ela tá voltando, começou a brotar, você volta a irrigar, volta a adubar. Quando ela estiver brotando, você não faz o replante, espera para fazer o replante. Geralmente ela já brota e já floresce ao mesmo tempo. Então, quando nasce o broto, muitas vezes já sai a floração junto. A maior parte deles floresce por baixo. Então vai vir o broto, já vai vir aqui a haste de flores, tá? Ao passar a floração é o momento de vocês fazerem o replante. Por quê? Como eu disse, ele é uma planta que ela é focada, ela meio que tem uma atividade de cada vez. Se ela está brotando e florescendo e você faz um replante, ela sente que teve uma mudança nas suas raízes, ela pode mudar o foco dela para, em vez de florescer, enraizar. Então você vai perder aquela floração, tá? Então brotou, você espera ela florescer, floresceu, curte a floração dela, passou a floração, é o momento certo de você poder fazer o replante. No geral, nesse momento que você fizer o replante, ela vai enraizar naquele novo local, né, no novo vaso, e ela entra em dormência novamente. Ela tem esses ciclos, tá? Vou pegar uma outra variedade de Catasetum ali pra gente continuar conversando. Bom, gente, então essa daqui é a Catasetum negra Frediclarchiara After Dark. Eu já escolhi para mostrar para vocês a que tá com a folha mais feia de todas lá, porque essa planta ela tá entrando em dormência, tá? Então as folhas delas vão ficando assim, amarelam e secam, e esse bulbo que tá aqui em desenvolvimento, ele vai ficar exatamente como esse do lado de cá, tá vendo? Tem um bulbinho aqui, ó, sem folhas nenhuma, tá vendo? Então ele vai fazer isso, é uma característica dessa planta. A reclamação que a gente recebeu no Mercado Livre foi exatamente isso, que a planta estava com as folhas feias. Mas é natural dessa planta. Então, eu entrei em contato com o cliente, mandei um vídeo e falei, olha, assiste esse vídeo aqui que fala de cultivo de Catasetum. E pensei, falei, eu vou fazer um nosso para poder mandar para as pessoas sempre que comprarem o Catasetum, tá? Essa daqui é uma Catasetum Frediclarchiara After Dark, vocês viram a foto da floração aí na tela, tá? E assim, como as demais, o cultivo é a mesma coisa, tá? Então é muito da observação e respeitar o fato dela entrar em dormência. Ela entra em dormência, não há o que ser feito em relação a isso, tá bom? Então é uma planta de cultivo muito fácil, e a maior parte das pessoas que tem dificuldade em cultivar Catasetum é exatamente porque a pessoa não respeita essa dormência, continua regando, continua adubando. Às vezes a pessoa acha que ela está ficando doente e não é o caso, é uma característica dela. Para vocês terem uma noção da resistência dessa planta e facilidade de cultivo, muito disso está ligado ao desenvolvimento de bulbos. Olha como o bulbo dela é muito bem desenvolvido. Isso significa que ela tem uma boa reserva de energia, nutrientes no caso, e água, né, nesses bulbos. Então por mais que você erre, regue a menos, aconteça alguma coisa, ela vai ter bastante energia aqui para poder se manter viva, tá bom? Então planta muito rústica, super tranquila de cultivar, e agora está se popularizando, mas lembrando que tem que respeitar essas diferenças. Certinho? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, deixa seu like aí pra gente, e em breve a gente volta com outro vídeo falando um pouquinho sobre as plantas, tá bom? Abração e até mais!